Oi, gente, tudo bem? Pessoal, sabe, eu estava lendo uma matéria que Paul McCartney teria comprado todas as cartas amorosas que John Lennon deixou para sua esposa, escreveu-as para sua esposa Cynthia quando casados, né? E, na verdade, Paul McCartney comprou apenas uma carta. E comprou essa carta e depois devolveu a Cíntia. E Cíntia pegou essa carta e leiloou essa carta juntamente com as demais cartas que John Lennon teria escrito para ela. Essas cartas falavam muito de amor que ele tinha por ela, né? E John Lennon deixou Cíntia com seu filho pequeno chamado Julian. E ela pegou essas cartas e leiloou elas para poder sobreviver, para poder manter a casa e manter o filho depois do divórcio. E Cíntia escreveu duas autobiografias depois do divórcio que ela teve com John Lennon, né? Porque John Lennon deixou ela por outra mulher. Aí ela pegou e escreveu duas autobiografias, né? E Paul McCartney não comprou todas as cartas, ele comprou apenas uma e devolveu. E ela teve a inteligência de leiloar essas cartas que John Lennon deixou para ela. E para vocês verem, gente, olha para vocês verem, o pessoal idolatra muito os famosos. John Lennon não deixou bom exemplo. Como que ele deixa a esposa e um filho pequeno para trás, né? Para casar com uma outra. Aí eu fico imaginando assim. O pessoal, muita gente tem mania de idolatrar os famosos. De achar que o exemplo está nessas pessoas de fama. A única diferença que essas pessoas de fama têm é a conta bancária. Porque se você para pensar, o exemplo está enraizado dentro do seu lar. O exemplo vem do seu pai, o exemplo vem da sua mãe, o exemplo vem do seu irmão, o exemplo vem da sua irmã, da sua tia, do seu tio. O exemplo está enraizado ali dentro do seu lar. Tem bons exemplos enraizados dentro do seu lar, quando seus familiares dão esses bons exemplos. Então, quando eu vejo alguém que queira tirar bons exemplos de gente famosos, eu fico imaginando como assim? A pessoa não sabe nada da vida daquele famoso. E outra coisa, as pessoas só deixam você ver a versão que elas queiram deixar você ver sobre ela. Não deixam você ver o lado obscuro dela. Por isso que você tem que ter em mente uma coisa: o bom exemplo que você tem que tirar está dentro do seu lar, enraizado na sua família, enraizado dentro da sua casa. É esse bom exemplo que você tem que seguir. Não é exemplo de famosos, porque você não os conhece. Eu estou falando assim, gente, porque um homem como esse, John Lennon, naquela época, idolatrado pelo povo, ele deixou Cynthia, sua ex-esposa, com um filho pequeno chamado Julian, para casar com uma outra mulher. E olha que ele escreveu inúmeras cartas amorosas para Cíntia, dizendo do amor que ele tinha por ela. Esse amor a qual veio se acabar rapidamente por uma
pela uma outra mulher, né? Acabou rapidamente esse amor que ele tinha pela Cíntia, porque ele encontrou uma outra mulher no seu caminho. Então você pode ver que os bons exemplos estão enraizados dentro da sua casa. Vem do seu pai, da sua mãe, da sua irmã, da sua tia, do seu tio. Não queiram tirar bons exemplos de gente famosas, porque a única coisa de diferente que eles têm é a conta bancária. O resto você não sabe nada. O bom exemplo é aquele seu papai que está ali dando um duro para alimentar a família, para fazer um filho feliz, para cuidar daquele filho. Esse é o bom exemplo. A mãe, o tio, a tia, a sobrinha, o sobrinho, né? O filho, a filha. São os bons exemplos que nós temos que ter na nossa vida. Porque eu vejo pessoas aí querendo tirar bons exemplos de pessoas famosas. É um erro gravíssimo. Você não sabe nada da vida deles. A vida deles, a única coisa que tem de diferente da nossa é a conta bancária. O resto nós não sabemos nada. Agora, quando você tira o bom exemplo da sua família, aí sim. Aí você está agindo certo. Porque está enraizado dentro da sua casa. Você está convivendo ali 24 horas por dia, o ano todo, né? Aí eu tô falando isso com vocês, gente, é para vocês verem, né? Que um homem como John Lennon tinha que dar um ótimo exemplo, né? Não teria que ter deixado a sua esposa com um filho pequeno. Ainda bem que ele escreveu essas cartas, que com essas cartas ela pôde leiloá-las, transformar em dinheiro, sobreviver, e ainda ela teve a ideia de fazer 2 autobiografias. E ela faleceu em 2015. Você pesquisando, você lendo, você vai ver muita coisa, você vai saber de muita coisa aí que você não sabia. Então é interessante você pesquisar, é interessante você ler, você, né, se interessar por certos assuntos, nem que for por curiosidade mesmo, né? Nem que for por, eu sou curiosa, quero ler, vai lá e leia, para saber se é verdade, para saber que exemplo que aquela pessoa tem para te dar. Eu acho que, na verdade, o exemplo, eu tenho certeza que, na verdade, o exemplo vem de dentro de casa. Da tua mãe batalhadeira, do teu pai trabalhador, dos teus filhos, dos teus irmãos. Esses são os bons exemplos. Ok?